Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área e nessa videoaula falaremos sobre extubação. Então você está com um paciente em ventilação mecânica, já fez nesse paciente um teste de respiração espontânea, esse paciente passou no teste e agora eu tenho que avaliar a extubação. Posso ou não posso extubar esse paciente? Quais são os critérios? O que devo avaliar? Tudo isso veremos nessa videoaula de hoje. Então, se você se interessa por esse tema, não se esquece, deixe aqui embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas e se inscreve aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Então beleza, gente. O cenário aqui é, o seu paciente passou no teste de respiração espontânea e você precisa definir se esse paciente pode ou não pode ser extubado. Então, quais são os critérios que você deve observar, deve utilizar para avaliar a possibilidade da extubação? Avalie nível de consciência, avalie a efetividade da tosse, se esse paciente tem pouca secreção e também avalie a permeabilidade das vias aéreas. Então vamos entender cada um desses critérios. Pensando em nível de consciência, para proceder à extubação, esse paciente precisa ter uma pontuação na escala de Coma de Glasgow maior do que 8. Lembrem, utilizamos a escala de Coma de Glasgow também como um parâmetro para definir se o paciente seria ou não intubado. E aí vimos que pacientes com Glasgow menor do que 8 deveriam ser intubados. Consequentemente, se esse paciente permanece com o nível de consciência reduzido, menor do que 8, esse paciente não pode ser extubado. Então, no nosso caso aqui, procederemos à extubação se o Glasgow estiver maior do que 8. Existem algumas escalas, né, que você pode utilizar. Então, por exemplo, existe essa pontuação aqui da visagem, que uma avaliação muito específica para pacientes neurológicos, tá? Então, você avalia aqui 4 itens, né, 4 critérios. Então, se esse paciente tem uma idade menor do que 40 anos, se sim, ele ganha 1 ponto, se não, 0. Se ele consegue realizar acompanhamento visual, também, né? Sim, 1 ponto, não, é 0. Se ele consegue ou tenta pelo menos realizar deglutição e a escala de Coma de Glasgow. Então, como estávamos aqui falando do Glasgow, eu trouxe a visagem que utiliza o Glasgow como um dos critérios. Então, se o Glasgow estiver maior do que 10, esse paciente tem uma pontuação. O ideal desse visage, e aí o que aumenta a chance, né, de sucesso dessa extubação, é o paciente com uma pontuação maior ou igual a 3 pontos. Outro critério que você vai avaliar é o pico de fluxo expiratório. Esse paciente ele tem que ter, por exemplo, uma tosse eficaz. E a tosse você pode avaliar através do pico de fluxo expiratório. Então, tosse eficaz e o pico de fluxo que você espera é valor maior do que 60 litros por minuto. Então, no ventilador mecânico, você pode quantificar essa variável. Também você pode, né, no último caso, inserir um peak flow no tubo do paciente, solicitar essa tosse e observar o quanto de fluxo expiratório esse paciente consegue realizar. Outra variável que você deve avaliar é se esse paciente tem pouca secreção. Pacientes hipersecretivos não devem ser extubados, visto que, se ele é hipersecretivo e necessita de aspiração constante, rotineira, você tem, uma vez ele entubado, você tem ali uma via direta para acessar a secreção, remover a secreção, com talvez menos danos para esse paciente, menor desconforto para ele. E o que é um paciente hipersecretivo? É aquele paciente que a cada 2 horas você tem que aspirar. Então, se a cada 2 horas você tem que ir lá e aspirar esse paciente, ele é hipersecretivo e, portanto, não pode ser extubado. Um outro critério e o último que você realiza é em relação à permeabilidade das vias aéreas. Se essa via aérea tem algum edema, por exemplo. E para isso você deve realizar o Cuff-Like Test, tá? Esse teste de permeabilidade do CAF, ele está associado com o quê? Você pode fazer de 2 formas. Você tem um método quantitativo
e o método qualitativo. Vamos começar aqui pelo método quantitativo. Então vejam que você tem um passo a passo para realizar esse teste. Então, antes de realizar, você deve realizar a aspiração traqueal, né, aspiração do tubo, aspiração oral, colocar esse paciente no modo VCV. Ainda com o balonete insuflado, você deve anotar o volume corrente inspirado e o volume corrente expirado, tá? Observando se esses dois valores, que teoricamente sim, são similares. Desinsufle o balonete. E agora, com esse balonete desinsuflado, volte a anotar o volume corrente expirado durante em torno de 6 ciclos, tá? Você vai observar que o volume corrente expirado, ele vai atingir um platô, ele vai estabilizar após poucos ciclos, 2, 3 ciclos, ele vai estabilizar. E aí você tem que avaliar o seguinte, o volume corrente expirado, ele é menor do que o volume corrente inspirado, aquele que você programou no ventilador? Essa diferença é maior do que 10%? Se sim, esse é um sinal positivo, porque entenda, quando você desinsufla o balonete, você espera, por exemplo, que o volume diminua. Então, o volume inspirado vai permanecer igual. Por quê? Porque esse volume inspirado é programado, é você que estabiliza e estabelece ali no ventilador. Porém, o volume corrente expirado, esse volume tende a ser diferente. Por quê? Porque agora esse volume ele não está passando mais pelo tubo apenas. E né, passar pelo tubo é como o ventilador consegue registrar o volume expirado. Se está tudo certinho, esse volume de ar também está escapando ao redor do tubo, já que você desinsuflou o balonete. Então, se ele está escapando, é porque está tendo vazamento. E se está tendo vazamento, quer dizer que não tem edema nessa via aérea. Entretanto, se você esvazia, né, desinsufla o balonete e o volume corrente expirado continua similar ou muito próximo, né, menos de 10% do volume corrente inspirado, quer dizer o quê? Que tem edema ao redor desse tubo e, consequentemente, o ar não está conseguindo escapar, o ar não está conseguindo, né, não está vazando ao redor desse balonete, o que sinaliza a presença do edema nas vias aéreas, e então a extubação não deve ser continuada. Uma outra forma de fazer, e aqui, ó, nessa imagem você consegue perceber exatamente o que eu falei. Então, vejam que na primeira imagem ali você tem um balonete insuflado, tá? Então o ar ele só vai entrar ou sair pelo interior do tubo. Na segunda imagem, houve, né, desinsuflou o balonete. Então, observe que as setinhas agora, tem setinha passando pelo interior do tubo, mas também tem setinha ao redor do tubo. Está tendo vazamento. Ótimo. Porém, nessa última imagem, na imagem C, você percebe que tem ali, ó, um edema. E, por ter um edema, veja que, ao invés das setinhas também continuarem ao redor, repare que o balonete continua desinsuflado. Essas setinhas deveriam também, ao redor do tubo, né, existirem. Mas não, ela só está aparecendo no meio, mostrando que não está tendo escape, vazamento ao redor do tubo por conta do edema. O que você pode fazer também é avaliar através do método qualitativo. Como assim o método qualitativo? Eu vou pegar o meu estetoscópio, auscultar a traqueia do paciente com um balonete insuflado, tá? Tem um tipo de som específico. Depois desinsuflo esse balonete e volto a auscultar essa traqueia. E observo se o som ele mudou. O som ele tende a mudar, tende a se tornar um som mais grosseiro por conta do escape de ar ao redor do tubo. Se você desinsuflou o balonete, colocou o seu esteto e o som que você ouve é o mesmo que estava antes do balonete ser desinsuflado, né? Então, o som desse balonete ainda insuflado quer dizer que o ar não está escapando e que tem edema. Logicamente, é um método qualitativo, é um método subjetivo, então o método objetivo, o método quantitativo, que foi o que eu mostrei anteriormente, deve ser preconizado. Mas na ausência da possibilidade daquele outro método, esse aqui é interessante e é válido de aplicação na prática. Então, beleza, gente? Falamos aqui sobre extubação, vimos alguns critérios, nível de consciência, tosse eficaz, se tem pouca secreção, se tem alteração em vias aéreas, né? Se a permeabilidade das vias aéreas está íntegra. Então, tudo isso você viu nessa videoaula.
Se você gostou, não se esquece, deixa aqui embaixo o seu like, também compartilha esse conteúdo com seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos por aqui nesse canal. Então é isso, até o próximo vídeo.